pessoal, tudo certo? E não dá tempo nem de respirar, hein? Mal acabou uma rodada e já temos outra pela frente. Final de semana começa a 35ª rodada do Brasileirão e claro que tem rodada do Cartola também, né? Tá acabando, reta final, então é um jogo atrás do outro, rodada atrás da outra. Então mal termina uma, começa a outra e temos que ser sinceros aqui, né? Na última rodada, depois de 3 mitadas seguidas, fomos muito mal, mas muito mal mesmo. Não ter escalado o Memphis no ataque, o craque da rodada, fez muita diferença. Outros erros, principalmente no setor defensivo, e aconteceu o quê? Fizemos apenas 54,84 pontos. Vocês estão de sacanagem! Muito abaixo, não tivemos a mesma reação de muitos outros times, muita pontuação alta, teve gente passando dos 80 a 90 pontos, mas ainda assim, fomos acima da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos 39 pontos. Também desvalorizamos nosso patrimônio, perdemos quase 6 cartoletas, mas ainda temos 153 cartoletas, ainda tá tranquilo, dá para montar o time que a gente quiser. E como aconteceram em outras vezes que fomos muito mal, prometi aqui e cumpri que na rodada seguinte a gente ia se recuperar e fizemos boas pontuações. Então é o que a gente espera para essa próxima rodada, né? 35ª rodada, mas chega de papo, né? E vamos para as dicas da próxima rodada, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da KTO. E vamos começar as dicas numa posição diferente, não pelo gol e sim pela zaga. E vamos com Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras. Palmeiras a 2 pontos do líder Botafogo, luta direta pelo título, tá acirrado, o Palmeiras vem de reação. E o Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato, virtual rebaixado, pode cair nesta rodada, nesse jogo que acontece no final de semana. O Atlético Goianiense precisa ganhar todos os jogos, os 4 jogos, né? Precisa de uma combinação de resultados muito complicada, então o Atlético Goianiense virtual rebaixado, já o Palmeiras vem embalado. E aí o Gustavo Gomes, além de ser uma questão de desarmes, bom jogador, ele é bom na bola aérea, bom na bola ofensiva, tem 1 gol e 2 assistências nesse campeonato, mas falando defensivamente, embora tenha poucos desarmes, são apenas 25 desarmes, o Atlético Goianiense é um time que faz poucos gols. Nos últimos 9 jogos do Brasileirão, só marcou 2 gols. Então, a chance do Palmeiras manter o SG, o Palmeiras que tem é o time que mais manteve SGs no Brasileirão, a chance dele manter essa fase contra o Dragão é muito grande. Então, pensando nesse SG, em boas bolas aéreas do Gustavo Gomes lá na frente, vamos com o zagueiro paraguaio do Palmeiras. E na lateral vamos com Bernabé do Internacional. O Bernabé é aquele cara que veio num segundo turno espetacular, né? Em 13 jogos, são 4 SGs, 3 gols e 2 assistências, além de 29 desarmes, ou seja, de 4 scouts que dão muita pontuação para os jogadores, ele tá bem em forma geral, ele tem uma média de mais de 7 pontos por jogo nesse Cartola. Internacional, que vem também numa fase excelente, com o Roger Machado aí nos últimos 15 jogos, são 11 vitórias e 4 empates, o Inter ainda tem uma chance mínima de ser campeão brasileiro, mas tá na briga, tá no páreo, quer se manter no G4 para conseguir uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Bragantino vem caindo a tabela, rodada por rodada na tabela, já está na zona de rebaixamento, 18º colocado, e nos últimos 6 jogos só marcou um único gol, justamente contra o São Paulo na rodada passada, empate em 1-1. Então o Bragantino vem numa fase ofensiva muito ruim, não consegue ganhar de ninguém, o Internacional não perde de ninguém, jogo no Beira-Rio, então o Inter favorito absoluto para este jogo, dificilmente vai tomar gol, e o Bernabé, mesmo sem SG, a gente fala que ele costuma mitar. Teve jogo aí que ele passou dos 13 pontos sem o SG. Se ele mantiver esses scouts bons aí participando de uma jogada ofensiva, de um gol, ele pode passar dos 10, 11 pontos tranquilamente. Então por isso, na lateral vamos de Bernabé do Internacional. E no meio campo, talvez a posição com mais opções para esta rodada. Vamos fazer um recorte rápido aqui, e tem 5 jogadores que são assim, talvez os mais escalados. Lucas Moura do São Paulo, Rafael Veiga do Palmeiras, o Arias do Fluminense, o Alan Patrick do Internacional, e aí escolhemos então, para ficar mais fácil aqui, para não fugir do óbvio, o mais escalado do meio campo, que deve ser Garro do Corinthians. O Garro decepcionou na última rodada, na vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro. Fez um único ponto, um mísero ponto, o Garro, e era o nosso capitão. Olha a falta que fez o Garro dos últimos jogos, mas ele tem voto de confiança, né? Porque o Garro vem numa fase muito boa, principalmente jogando na Neoquímica Arena, palco do jogo do Corinthians contra o Vasco. Olha, confronto direto por um 9º lugar, por de repente um G9 de Libertadores, ou vaga direto na 3ª fase da Copa do Brasil. Esse jogo vale muito, mas é jogo da Neoquímica Arena e lá o Garro domina. Antes do fiasco contra o Cruzeiro, dos últimos 5 jogos do Garro em casa, em 4
ele tinha passado dos 12 pontos. O Garro estava voando baixo, ele tem uma média excepcional de participações em gols. Em 32 jogos, são 7 gols e 9 assistências nesse Brasileirão, ou seja, a cada 2 jogos, em um, ou ele dá passe a gol, ou ele mesmo marca o gol. Como ele não fez nada disso no jogo contra o Cruzeiro, agora é a hora, né, Garro? Tem que fazer um gol e dar uma assistência para dar aquela mitada. Além disso, é um jogador que já sofreu mais de 100 faltas no campeonato, ele desarma muito, é um jogador que procura a bola, além de ofensivamente articular as jogadas, ele também vem buscar a posse de bola, vai para cima da marcação e consequentemente consegue muitos desarmes e também sofre muitas faltas, é cobrador de bola parada, tanto escanteio quanto falta, então pode lá cobrar o escanteio e alguém fazer o gol, pode cobrar uma falta direta e fazer o gol também. Então o Garro é aquele cara que tá iluminado, tem o voto de confiança mesmo indo mal contra o Cruzeiro, não vai repetir essa façanha 2 vezes, né, Garro? Então segue nosso meio campo, o Garro do Corinthians. E pro ataque, a nossa opção é o Wesley do Internacional. O Wesley é o principal atacante colorado, a gente já falou aqui que o Inter recebe o Red Bull Bragantino muito mal no campeonato, sem ganhar várias rodadas, e o Internacional fazendo gol atrás de gol. O Wesley marcou o gol contra o Vasco na última rodada, e o Wesley, assim, nos últimos 6 jogos, em 4, ele passou dos 9 pontos, média altíssima. E jogando no Beira-Rio, nos últimos 6 jogos, são 4 gols marcados. Além disso, nesses 6 jogos, nesse recorte no Beira-Rio, em 4, passou dos 8 pontos, sendo em 2 jogos passando dos 2 dígitos de pontos. O Wesley está numa reta final tão boa quanto o começo do campeonato. Por isso é a principal opção ofensiva do Internacional. É um jogador que vai para cima da marcação, sofre muitas faltas, finaliza bastante. Claro, tem o Borré também como uma opção colorada, mas o Wesley é aquele cara mais decisivo, aquele cara que tem participado mais do jogo. O Borré depende do gol para ter boas pontuações. O Wesley não necessariamente depende de scout decisivo. Então, por conta disso e por conta de outras opções ofensivas, a nossa dica aqui é o Wesley, atacante do Internacional. E para comandar esse time, o capitão que talvez tenha vestido mais vezes a braçadeira desse time, Estevão do Palmeiras. O Estevão não jogou na última rodada porque estava suspenso. Anteriormente, contra o Grêmio, tinha marcado gol, mas acabou não valendo o jogo por Cartola, então não temos esse scout. Mas ele é o artilheiro do Brasileirão. São 13 gols marcados. Além disso, já tem 8 assistências. Atlético Goianiense, lanterna, como a gente falou aqui, tem a segunda pior defesa do Brasileirão, com 52 gols sofridos. Então a chance do Palmeiras marcar gols nessa partida é altíssima. E aí quando a gente fala em questão ofensiva do Palmeiras, fala-se em Estevão. Jogador que finaliza bastante, que sofre muitas faltas, que tem também muitos desarmes, chuta muito. O Estevão é aquele cara que deu espaço, ele tá chutando seja de fora da área, dentro da área, procura espaço. Jogador no 1 contra 1, ganha a maioria das jogadas e acaba sofrendo muitas faltas. Então não tem como deixar de fora o artilheiro do Brasileirão contra o lanterna do campeonato. Palmeiras, absoluto favorito para este jogo, deve de fato se confirmar esse favoritismo, ganhar a partida, de repente até terminar na liderança a rodada. Então é um jogo que vale muito pro Palmeiras, e claro que o Estevão vai ser o jogador que a bola vai passar por ele o tempo todo, é um jogador que os jogadores do Palmeiras confiam. Então por todas essas informações, né, não tem como deixar de fora o Estevão do time, principalmente faixa de capitão no braço do Estevão. E a nossa ousadia da rodada... ousadia pra vencer! Uma bosta. É no gol, por isso que nós não começamos com essa dica no começo do vídeo. Então, a nossa dica de ousadia é o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Vitória que enfrenta o Botafogo, líder do campeonato, no Newton Santos. Vitória que vem de reação, tá lutando contra o rebaixamento, já abriu uma boa margem, mas pega o líder do campeonato. E aí você deve estar pensando, por que o Lucas Arcanjo? Porque o Botafogo está mostrando 2 situações favoráveis para o Cartola. Primeiro, que não marcou gol nos últimos 2 jogos, quando enfrentou times que priorizaram o setor defensivo, que priorizaram a marcação e não deram espaços. E o Botafogo teve muita dificuldade com isso. A tendência é que se repita a mesma situação contra o Vitória. E aí, nesses últimos 2 jogos que o Botafogo não marcou gols, contra Cuiabá e Atlético Mineiro, simplesmente imitou os goleiros adversários. O Walter e o Everson fizeram 9 pontos, ou seja, mantiveram o SG e fizeram 4 defesas, porque o Botafogo chuta muito, mas nem sempre em direção ao gol. E aí o que deve acontecer contra o Vitória? Uma situação semelhante. O Botafogo tem quase 60 finalizações nesses 2 jogos. Claro que apenas 8 em direção ao gol. Mas se chuta mais a gol, em direção ao gol, e o Arcanjo faz as defesas, ali ele já consegue seus 4, 5 pontos, que o eventual SG perdido seria compensado. E o Lucas Arcanjo, nos últimos 5 jogos, em todos, ele fez pelo menos 3 pontos. E ele não manteve SG em todos os jogos. Nas partidas que fez menos de 5 pontos, o Vitória perdeu o SG e ainda assim ele fez 3 pontos. Então é um goleiro que já tem mais de 100 defesas nesse campeonato,
vem trabalhando bastante, vai ser exigido certamente contra o Botafogo. Se mantiver o SG como foram as últimas 2 partidas que o Botafogo fez com adversários, é mitada do Lucas Arcanjo. Se não mantiver o SG, a chance de ter um scout muito positivo é alta. Foi assim, por exemplo, que nós optamos pelo Everton na última rodada, quando fez 3 pontos mesmo tomando o gol do Bahia. Então por isso, a nossa ousadia da rodada é Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha às 7h29 da noite neste sábado. E é uma rodada que vai se arrastar até quarta-feira. São 5 dias aí de rodada, então presta bem atenção no que você vai escolher, porque todos os jogos vão valer para essa rodada. Mas o mercado fecha nesse sábado às 7h29 da noite. E claro, como a gente sempre avisa aqui, esta é uma base, 1, 2 ou até 3 mudanças podem ocorrer, de acordo com os noticiários e também as prováveis escalações dos times. Mas a base é essa aqui. E nós estamos na reta final de novembro, mas ainda tem mais 2 rodadas por mês e dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva na nossa liga para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Estúdio da Barba. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham um kit churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto, mas o campeão geral é kit churrasco para se esbaldar e fazer a festa pelo título com os amigos. Tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também se inscreva aqui no canal, acione o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo no ar. E também deixe aqui seus comentários, o que vocês estão achando dos vídeos, das nossas dicas, se elas estão ajudando você, né, nessa temporada do Cartola, e também como é que está seu desempenho geral. É muito importante pra gente saber como é que vocês estão no Cartola. Mas então é isso, boa sorte nessa rodada e valeu!